Você é bem-vindo. Na busca pelo emagrecimento e melhor rendimento nas atividades físicas, muitas pessoas recorrem aos termogênicos. Mas o uso deste produto exige um acompanhamento efetivo de um profissional de saúde. Para entender melhor o assunto, eu converso com a conselheira do Conselho Regional de Nutricionistas do Paraná, Letícia Mazepa. Ela é mestre em Segurança Alimentar e Nutricional, faz doutorado em Ciências Farmacêuticas na Universidade Federal do Paraná e fala conosco aqui de Curitiba. Tudo bem, Letícia? Tudo bem, e você? Estou bem, obrigado. O que são os termogênicos? O termogênico vem de termogênese. Então, quando a gente olha para o prefixo termo, a gente associa com temperatura e gênese de síntese, de produção. Então, são substâncias capazes de aumentar a produção de calor, aumentar a síntese de calor do nosso corpo e, consequentemente, elas auxiliam nesse aumento do metabolismo, no aumento de queima, de uso de calorias. No senso comum, a gente, usando um termogênico, vai suar mais, é isso? De certa forma, sim. A gente vai produzir um calor em maior quantidade dentro das nossas células, e isso pode vir a gerar uma maior quantidade, um maior volume de sudorese, de suor para algumas pessoas, mas não é uma regra. Tem pessoas que vão produzir mais calor e não necessariamente elas vão dissipar todo esse calor produzido na forma de suor. De forma mais técnica, como que eles agem, então, no nosso corpo? Bom, existem várias substâncias termogênicas e, consequentemente, nós temos mecanismos de ação diversos também. A maioria vai agir dentro da célula, estimulando o aumento da produção do calor e, consequentemente, mobilizando maior quantidade de gordura depositada no nosso corpo para serem utilizadas como combustível, como um substrato, uma matéria-prima para a produção de calorias. Outros termogênicos, eu posso citar a clássica cafeína, ela vai agir de forma a estimular o nosso sistema nervoso central, além dessa mobilização de gordura como fonte de energia. Então, ela vai provocar um estado de excitação durante a sua ação. Isso significa que a pessoa vai ter mais energia para realizar os exercícios, é isso? Em primeiro lugar, ela vai ter uma diminuição da percepção do seu esforço e, consequentemente, ela vai conseguir fazer mais exercício. Então, quando a gente fala em termogênicos como a cafeína que age em sistema nervoso central, o que ela vai fazer? Diminuir a percepção de que eu estou cansado. Então, consequentemente, eu consigo trabalhar mais, eu consigo fazer mais exercício. Por outro lado, alguns outros termogênicos, a exemplo do gengibre, ele aumenta a produção de calor e, consequentemente, eu vou gastar mais caloria. De fato, os termogênicos colaboram para o emagrecimento ou é só uma sensação aparente de perda de líquido no corpo, por exemplo? Alguns estudos já demonstram a eficácia de determinados termogênicos nessa mobilização de gordura. Mas o que é mais importante nós frisarmos é que o termogênico ele não é capaz de gerar emagrecimento isoladamente. O que eu quero dizer com isso? Em primeiro lugar, a gente precisa ter uma boa alimentação e uma boa prática de atividade física, né? Sempre instruída por profissionais que estejam habilitados tanto para dieta como para prescrição do treino. Eu gosto muito de uma frase que é justamente: nenhum suplemento supera uma alimentação ruim e nem supera o sedentarismo. Então, isso é bem importante a gente frisar. Os termogênicos são indicados para que tipo de atleta? Primeiro, para atletas que desejam ou que precisam, de acordo com a sua modalidade esportiva, reduzir, otimizar a redução da perda de gordura corporal. Além disso, para algumas modalidades esportivas, essa ação que o termogênico tem em reduzir a percepção do esforço e, consequentemente, melhorar a performance esportiva também é interessante. Então, treinamentos como ciclismo, corrida, a gente chama de treinos de endurance ou de resistência, né? Aqueles de longa duração. Então, para melhorar performance em exercícios de longa duração, muitos termogênicos podem ser bem-vindos. Quem pratica outras atividades físicas e não faz musculação, como deve ser o uso dos termogênicos?
Se bem orientado, pode ser utilizado o termogênico, mas é importante que tenha uma orientação profissional justamente para que a gente tenha a associação adequada de dosagens, tanto dosagens que sejam seguras, como dosagens que sejam eficazes para aquele objetivo que ela quer, que é justamente melhorar a performance durante essa atividade física. Esse profissional indicado é um nutricionista, um nutrólogo ou tem outras especialidades médicas que também podem fazer a prescrição? O nutricionista ele está habilitado para fazer a prescrição de suplementos termogênicos e médicos também estão habilitados, né? Principalmente médicos que trabalham dentro da área esportiva podem fazer esse direcionamento adequado de uma suplementação de forma correta. Quais as contraindicações dos termogênicos? Alguns termogênicos que eu posso exemplificar, além da cafeína, seria a curcumina. Então, estudos têm demonstrado o efeito da curcumina em relação a esse aumento da produção do calor e mobilização de gordura, embora eles ainda sejam pouco eficazes em mostrar resultados em relação a isso. Mas é importante falar da curcumina porque alguns suplementos já contêm essas substâncias na sua composição. Pessoas que têm gastrite, que têm histórico de gastrite, não é interessante o uso da curcumina porque ela pode aumentar a irritabilidade gástrica. Pessoas com histórico de hipertensão arterial, doenças cardíacas, também é contraindicado o uso de termogênico, porque normalmente a base dos termogênicos é a cafeína. Então, esses grupos certamente devem ter uma cautela bem importante. Além disso, cabe ressaltar que gestantes e lactantes não devem usar suplementos como termogênicos. Para reforçar, quais são os problemas, então, ocasionados no organismo pelo uso indevido dos termogênicos? Alguns dos efeitos colaterais que nós observamos com mais frequência são as arritmias, a perda de apetite, a anorexia, mas não seria uma perda de apetite desejada, mas patológica, então isso preocupa. Alguns suplementos que muitas vezes não têm registro, não têm autorização da Anvisa, podem ocasionar efeitos colaterais como tremores, até mesmo acne, que não é comum como efeito colateral dos termogênicos, e já fica um alerta, porque esse produto pode ter uma mistura com elementos hormonais, por exemplo, então acaba criando um risco ainda aumentado para o usuário desse tipo de produto. Qual é a base dos termogênicos e essa base é liberada para consumo no Brasil? A maioria dos termogênicos contém cafeína como base da sua formulação. A cafeína é um exemplo de um composto que está liberado pela Anvisa, mas diversos termogênicos, infelizmente, são comercializados na internet, hoje com essa facilidade de compra, com produtos que não têm autorização e além de produtos que não têm autorização, com combinações que são perigosas. Então, é importante o consumidor avaliar, buscar se informar sobre a autorização daquele produto, inclusive numa busca rápida na internet a gente consegue acessar uma lista da Anvisa de emagrecedores irregulares. Essa lista está exatamente com essa nomenclatura. Então por ali a gente já consegue encontrar nomes comercializados aí na internet e de produtos que não são autorizados e que porventura podem trazer um risco à saúde. Pela lógica do raciocínio que a gente desenvolveu até aqui, a cafeína tem origem no café. Existem outros alimentos que também oferecem termogênicos de forma natural? Existem sim. Então, um exemplo clássico, como você comentou, é o café. A cafeína também está presente em outras bebidas, como o chamate, que é bem clássico aqui, né, do nosso país, o próprio chá verde. E, inclusive, o chá verde contém fitoquímicos que têm esse efeito termogênico, que são das classes das catequinas. O gengibre é um outro alimento que pode ser considerado fonte de fitoquímicos termogênicos, a pimenta, a canela, então todos eles entram como fontes alimentares de compostos termogênicos. Quais os sinais que o corpo dá que não está reagindo bem aos termogênicos suplementares? Dores gástricas, má digestão, tremores, arritmias. Eu comentei anteriormente da acne, que não é normal no uso da suplementação de termogênicos. Então, são todos sinais de alerta para que você suspenda o uso e
busque auxílio profissional para que ele possa recomendar o uso ou realmente a suspensão desse determinado termogênico. Quais as dicas você dá para quem decidir usar os termogênicos? Primeiro, busque auxílio profissional e de um profissional habilitado. Fuja do marketing presente na internet, da compra desses produtos que alegam um determinado efeito emagrecedor, por exemplo, que é um efeito clássico atribuído aos termogênicos. Então é importante ressaltar que, de acordo até com a própria Anvisa, esses produtos eles não podem ter na sua propaganda, na sua embalagem, esse apelo de emagrecedor, do efeito final, né, do efeito termogênico. Então, a primeira coisa, fuja desses produtos comercializados na internet e busque auxílio profissional para que esse profissional recomende o uso de forma segura e realmente de forma que você vá obter os efeitos desejados desse tipo de suplementação. Letícia, obrigado pela entrevista. Obrigada pelo convite. A você, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.